Fala pessoal, dia de jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, então vamos falar sobre bola rolando aqui no canal. 8 jogadores fora da lista de relacionados do Grêmio. Por quê? A explicação sobre cada um deles. E 2 cuidados do Grêmio com o time do Ceará para o jogo de daqui a pouco. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, falar sobre o jogo. A única coisa que eu peço em troca para vocês aí do outro lado é que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal. Se vocês são gremistas assim como eu e gostam de trocar uma ideia sobre as coisas do Grêmio aqui no YouTube, se inscrevam no canal, não custa nada, é totalmente de graça, é só vir aqui embaixo e clicar no botão de inscrever-se. Quem já está inscrito, seja membro aqui do canal para valorizar o nosso conteúdo e para apoiar a nossa criação de conteúdo sobre o Grêmio por aqui. Vamos lá, gente. 8 jogadores fora da lista de relacionados. Deixa eu começar com os laterais. João Lucas e Luan Cândido. Motivos diferentes aqui, tá? Daqui a pouco alguém pode até pensar, Cristiano, o João Lucas até é bom mesmo porque ele é fraco. Tudo bem, não estamos debatendo aqui a parte técnica, mas vamos às explicações. João Lucas, opção técnica. Ele havia ficado como reserva imediato do Grêmio em alguns jogos anteriores e dessa vez o Quinteiro está optando por Igor Serrote e João Pedro. Não tem nenhum problema físico com o João Lucas, é uma opção técnica de Gustavo Quinteiro. João Lucas, nesse momento, acaba de ser rebaixado para reserva do reserva na lateral direita do Grêmio. Luan Cândido, alguns colegas falam sobre questões físicas. Eu me permito ir um pouco adiante nessa discussão e discordar dessa argumentação, porque um cara que foi titular em um jogo de Copa do Brasil há um mês aproximadamente, aquele contra o Atlético, e jogou só 30 minutos porque ele foi expulso, mas na verdade ele foi titular e tinha condição para jogar 90 naquela ocasião. Se ele tinha condição para jogar 90 minutos há um mês atrás, não teve nenhuma lesão de lá para cá, desculpa, essa aí pra cima de mim não vai rolar, gente. Não tem questão física nenhuma com o Luan Cândido. A questão do Luan Cândido é outra. É questão de dia a dia, questão de comportamento ou até mesmo uma questão técnica. Afinal de contas, como já foi informado, o Vieri é hoje o reserva imediato da esquerda, é o reserva do Lucas Esteves. E o Luan Cândido, nesse momento, é o reserva do reserva dessa posição. As coisas podem mudar ao longo do ano? Bom, até podem. Mas nesse momento o Luan Cândido está fora por uma opção do treinador. Ele tem condições de ficar na lista e no dia a dia ele não está correspondendo. Vamos adiante, gente. Esses jogadores do Grêmio fora do jogo, tá? Cuéllar. O Cuéllar está passando por um problema pessoal, tá? Pessoal. Eu respeito quem entra em detalhes, mas eu parto do princípio que, jornalisticamente, a vida pessoal de jogador nenhum interessa, certo? Então, o que ele faz na vida dele, o relacionamento que ele tem, não interessa na parte jornalística. O que eu sei é que ele passou, sim, por esse problema pessoal e está resolvido. Ele resolveu essa pendência da vida pessoal dele e agora o Grêmio espera que ele, focado 100% no clube, na sua condição profissional, ele possa render mais. Então acredito que nas próximas partidas o Cuéllar já volte a estar relacionado. Quero falar também sobre Walter Kahneman. O Grêmio tem um projeto de aproveitamento do Kahneman. Ele está naquele período de treinamento, fazendo aquela pré-temporada improvisada dele. E nas próximas partidas, talvez já na próxima semana, o Kahneman vai voltar a ser relacionado para os jogos do Grêmio. Está em fase super final desses preparativos da volta do Kahneman aos gramados. Vamos adiante, eu falei de 4 jogadores até aqui, são 8. Quero falar de 2 oriundos das categorias de base, Alisson e Gabriel Meck. O Alisson em fase final de recuperação de lesão, o Meck também se recuperando. A previsão, a projeção do Grêmio é que Gabriel Meck volte a treinar no próximo mês, no mês de maio, e o Alisson provavelmente, inclusive, antes ele deva retornar às atividades. Quer dizer, ele até já retornou às atividades com o grupo profissional. E a partir daí, ele vai naquela briga por posição tentar achar o seu espaço. O Grêmio contratou vários pontas, por exemplo. O Alisson Edward, ele é um desses jogadores para essa função e que vai entrar na fila do Quinteiros para brigar por posição, no caso do Alisson, como ponta direita, que hoje muitas vezes é o Pavon.
Aí convenhamos, né? Eu acho que o garoto tá merecendo uma oportunidade. De quem nós não falamos ainda? Kiki Oliveira e Bright White. Motivos diferentes. No caso do Bright White, não foi diagnosticado propriamente uma lesão, certo? Mas o Grêmio entende que expor o Bright White, que sofreu um entorse, a um jogo mais uma vez pegado, disputado, daqui a pouco ele pode piorar o local desse entorse e a partir daí sim ter algo mais grave para resolver. Então o Bright White fica fora do jogo do Ceará, o Bright White provavelmente ficará fora do jogo contra o Atlético Grau também, e o trabalho do Grêmio é de recuperação do Bright White para que ele jogue contra o Flamengo, jogo que vai ser no próximo domingo dentro da Arena. Kiki Oliveira, esse sim vinha reclamando de um desconforto, de um desgaste para a comissão técnica do Grêmio e ele está sendo preservado na região da coxa, ele está sendo preservado do jogo de hoje contra o Ceará. Se hoje, por exemplo, fosse um Grenal, fosse uma final, ele jogaria. Ele está sendo preservado por conta justamente desse acúmulo de jogos, muito mais naquela questão de prevenir do que remediar. Bom, gente, o Grêmio tem 2 pontos para se preocupar com o jogo do Ceará, jogo de logo mais no Castelão. Fernandinho, ponta do Ceará, que pode ter alguma dificuldade técnica, não é o melhor jogador do mundo, claro que não, mas é um jogador de velocidade, muita velocidade, de beirada de campo, e é justamente o setor em que o Grêmio mais tem dificuldade, especialmente porque o Fernandinho está cotado para iniciar o jogo pelo lado esquerdo, ou seja, na direita defensiva do Grêmio, que vem sendo um setor de muita preocupação, o Grêmio vem vazando e muito por ali. Até porque o Ceará joga em função de Pedro Raul, que todos vocês conhecem, centroavante. O Grêmio até chegou a conversar com Pedro Raul para contratá-lo no ano passado. Jogador que passou por Corinthians, Vasco, Goiás, Atlético Goianiense, enfim, vários clubes do futebol brasileiro. Hoje ele defende o Ceará joga em função dele, ele já fez gol na abertura do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e com certeza o Ceará vai forçar e muito ligação direta ou essas jogadas pela beirada para cruzar para o Pedro Raul e o Grêmio vai ter que estar ligado. O jogo aéreo dele é muito forte e o Grêmio precisa ter toda a atenção do mundo. Daqui a pouquinho, gente, estou indo para o estúdio da Rádio Imortal, onde vou comentar o jogo e depois da partida, por volta das 8h30, eu volto aqui para a gente trocar uma ideia sobre o que foi o jogo do Grêmio contra o Ceará. Tomara que um jogo de vitória para a gente, né? Abraço, pessoal, comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo e se vocês não estão inscritos no canal ainda, façam isso agora. Inscrevam-se por aqui.